Parei a gravação, beleza? Então, agora iniciando a gravação. Boa noite novamente a todos. Bem-vindos a esta palestra da professora Ellen, uma aprendizagem de máquina aplicada à robótica industrial, e a partir de agora é com ela. Boa noite, Ellen. Oi, Edmar, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o áudio? Tá perfeito. Perfeito? Uhum. Só para falar dos certificados, eu conversei com o Magrinho e vai ser disponibilizado pelo site do Simpa mesmo no final do evento, tá? Então, provavelmente vai vir um e-mail para vocês, no e-mail que vocês cadastraram, para vocês poderem acessar o certificado. Então, aguardem aí o final do evento. Caso não venha nada na semana seguinte, daí vocês entrem em contato com a gente dá uma olhadinha. Beleza? Então, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ellen, tá? Minha formação é em controle e automação. Eu me formei em Cornélio Procópio, no interior do Paraná. Fiz uma especialização em automação industrial e estou finalizando meu mestrado em engenharia elétrica e informática industrial. Tá? A área de pesquisa do meu mestrado é machine learning, né? Ou aprendizagem de máquina, aprendizado de máquina, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aprendizado de máquina mais aplicado à robótica industrial, tá? Eu vou passar para vocês alguns conceitos para vocês entenderem o que é esse aprendizado de máquina, o que é inteligência artificial, e aí vou apresentar algumas aplicações na robótica industrial. Aí qualquer coisa vocês podem falar no chat com o professor Edmar, tá? Caso aconteça alguma coisa com áudio, sim. Só vocês falarem ali que o professor Edmar já entra em contato com vocês. Então vamos lá. Então, assim, por que a gente está falando tanto hoje em dia sobre inteligência artificial, tá? Inteligência artificial, machine learning, deep learning, né? Por que isso é tão relevante? Se a gente for pesquisar no Google Trends, tá? Nos últimos 5 anos, houve um crescimento da busca desses termos relacionados à inteligência artificial. Então, se vocês perceberem aqui, ó, nos últimos 5 anos, os termos de machine learning, inteligência artificial e deep learning, eles estão em alta em pesquisas, tá? Então, as pessoas estão querendo saber mais, estão querendo buscar sobre esse assunto, né? E a gente vai falar um pouco nessa palestra por que isso está sendo tão relevante para a indústria e para o mercado de trabalho no geral também, tá? Então, antes de falar para vocês por que é importante, eu vou explicar alguns conceitos, tá? Então, a gente tem esses 3 termos que às vezes eles são confundidos, tá? Que é a inteligência artificial, aprendizado de máquina, né, ou machine learning, e deep learning, tá? Então, o que é a inteligência artificial, tá? Ela é o estudo e projeto de agentes inteligentes. Então, o que é isso? É um sistema que consegue fazer uma tomada de decisão, tá? Pode ser baseado em heurística. Tá? Então, todo sistema que consegue fazer uma tomada de decisão sem interferência do ser humano, a gente pode considerar que esse sistema ele possui uma inteligência artificial, ele é inteligente, tá? Então, no início, o que surgiu primeiro, né, foi a inteligência artificial. Depois de um tempo, a gente começou a desenvolver o aprendizado de máquina, tá? O machine learning. O que é o machine learning, tá? É a extração de dados, né? Sejam quais dados forem, pode ser voz, imagem, pode ser e-mail, número, tá? E aí eu tenho um algoritmo que vai extrair características desses dados e daí ele vai fazer a tomada de decisão a partir do aprendizado dessas características, tá? O aprendizado desses dados. Então eu tenho diversos dados ou características, features, né? Eu vou classificar, dar um label para essas features e aí eu vou ensinar meu algoritmo como faz a tomada de decisão. Depois que eu faço esse aprendizado, ele faz essa tomada de decisão futura sozinha, sem interferência do ser humano. Então, isso que é o machine learning. Eu faço a minha máquina aprender, né, o meu algoritmo aprender como que é essa tomada de decisão. Aí, depois, no futuro, eu deixo ele sozinho. Ele faz essa tomada de decisão, tá? Aí, o terceiro termo que a gente tem é o Deep Learning, tá? Que é um subgrupo específico do Machine Learning. O que é o Deep Learning, tá? Ele vai utilizar redes neurais
E vai depender dos dados de treinamento. No Deep Learning, a gente precisa de um número exorbitante de dados, tá? Então, quando a gente tem poucos dados, a gente não consegue aplicar essa técnica. Mas é uma das técnicas utilizadas de Machine Learning, tá? Então, nós temos esses três termos, lembrando que esses três termos são coisas similares, né? São da mesma área, mas eles são diferentes, né? Então, no global, a gente tem inteligência artificial. Numa das áreas da inteligência artificial, a gente tem o Machine Learning, né? E dentro do Machine Learning, uma das técnicas que a gente pode utilizar é o Deep Learning. Beleza? Então, o que a gente pode falar sobre o Machine Learning, tá? Ele é um campo que possibilita aos computadores a habilidade de aprender sem serem obrigatoriamente programados, tá? Então, eu estou deixando o meu computador aprender, ou eu estou ensinando o meu computador a tomada de decisão, e ele toma essa decisão sozinho. Então, tudo que a gente fala de Machine Learning é tomada de decisão, seja ela qual for, tá? Pode ser a decisão de onde alocar um dado, um e-mail, uma característica, pode ser a decisão de onde colocar uma caixa, tá? Quando a gente fala em indústria, aonde a gente vai pegar e colocar essa caixa, alocar esse produto, tá? É sempre tomada de decisão, tá? O que a gente tem no Machine Learning? Estudos e construções de algoritmos que vão possibilitar compreender de maneira autônoma, né? Então, eu faço um algoritmo que vai atuar de maneira autônoma. Eu também vou poder reconhecer e extrair padrões de um grande volume de dados, tá? Então, o que a gente mais tem de característica no Machine Learning é essa extração de padrões e reconhecimento de padrões, tá? Para a gente poder construir um modelo de aprendizado. Esse aprendizado ele vai ser baseado na observação de dados, como exemplos, experiência direta ou instrução. Eu trouxe alguns exemplos de aprendizado para vocês verem também com alguns vídeos, tá? E daí os algoritmos eles vão ser capazes de executar tarefas complexas e dinâmicas e prever com precisão e reagir a situações diversas. Então, a partir do momento que você consegue fazer esse aprendizado com o teu algoritmo, ele vai ser capaz de executar as tarefas que você ensinou, só que de maneira autônoma, né? Então, quais os tipos de aprendizado que a gente tem, tá? Quando a gente fala esse aprendizado de máquina, são dois tipos. Nós temos o aprendizado supervisionado, que é dividido em classificação e regressão, né? E temos o aprendizado não supervisionado. Então, o que é esse aprendizado supervisionado? Então, a máquina ela vai construir um modelo em dados e respostas conhecidos e pré-estabelecidos, tá? E daí ela vai separar isso por meio de técnicas de classificação e regressão. Então, o que a gente tem aqui do ladinho é um exemplo. A gente tem várias imagens aqui. Temos dois patos, a gente tem um coelho e um ouriço. Acho que são ouriços, tá? Então, o que eu estou falando? Estou falando, olha, isso aqui é um pato, isso aqui não é um pato e não é um pato. Então, eu estou dando um label para ele entender o que são essas coisas. Aí eu consigo fazer um aprendizado supervisionado e um modelo preditivo. Depois que eu fizer esse aprendizado, eu posso inserir uma imagem e falar para ele, isso é um pato ou não é um pato? E ele vai conseguir determinar para mim, tá? Isso é por classificação, a gente também tem por regressão. Então, ó, na classificação, né, a gente aplica algoritmos que classificam os dados em categorias, como imagens, e-mail, voz, dados bancários, qualquer tipo de dados, né? Então, como a gente tinha ali quem era pato e não era pato, aqui a gente tem as bolinhas, né? E o maisinho. Então, eu consigo falar assim, ó, quem tiver aqui do nosso lado esquerdo é bolinha, quem tiver do lado direito é mais. A partir do momento que eu faço essa separação, quando cair algum dado desse lado esquerdo aqui, ele vai falar que é uma bolinha. E se cair algum lado desse lado direito, ele vai falar que é um mais. Então, ele já aprendeu como separar. A partir do momento que eu inserir novos dados, ele que vai tomar essa decisão de definir quem é bolinha e quem é mais, tá? E quando a gente fala em regressão, a gente vai utilizar algoritmos para previsão de dados e respostas contínuas, tá? Como em caso de previsão de temperatura e demanda de energia, tá? Quando a gente tem previsão do tempo, de temperatura, assim, a gente usa essa técnica de regressão para poder determinar, por exemplo, em quais pontos aqui que vão cair as nossas bolinhas, né? A gente faz uma predição disso aí.
E o aprendizado não supervisionado, ele vai consistir na análise de dados aleatórios. E ele vai ele vai tentar encontrar padrões ocultos. Então, eu não passo nenhum tipo de label para ele. Quando eu falo label, por exemplo, se é um pato ou não é um pato. Eu não passo esse tipo de informação. Então, o que ele faz? Ele vai lá e define alguns padrões sozinho, né? Então, como a gente tem aqui, a gente tem vários animais, né? Então, quando eu tenho um aprendizado não supervisionado, ele tenta encontrar padrões aqui. Então, ele pegou todo mundo que tem bico aqui e duas patinhas aqui e colocou no mesmo grupo, tá? E no outro grupo ele colocou o coelho e no outro o ouriço. Então, o que ele fez? Ele tentou encontrar algum padrão entre essas imagens para poder separar, tá? Então, é isso que a gente fala que é o aprendizado não supervisionado. Beleza? Então, como que acontece na prática esse aprendizado, tá? Eu trouxe 2 vídeos para vocês verem aqui como que isso acontece, tá? Se o áudio não sair, por favor, falem no chat aí para eu saber. Daí o Edmar me dá um aviso. Meet the new Brett. Berkeley researchers who built Brett's brain, so to speak, first programmed him to learn how to complete a task by trial and error, kind of like how a toddler tries to assemble. Então, o que ele está falando aqui, tá? Só para eu explicar para vocês. Antes, o robô, ele aprendia por tentativa e erro, tá? Ele tentava várias vezes até conseguir saber como que acontecia, como que poderia ser realizado o movimento, tá? Depois, eles entenderam que poderia ser feito de outra forma. O que eles fizeram? Eles ensinavam uma vez só o robô a fazer o movimento e depois ele fazia sozinho. Então, é isso que está mostrando, ó. Então, aquele homem ali, ele está ensinando o manipulador, ó, como que você coloca em cima do pratinho a maçã. Ensinou o robô como é que faz, ele vai fazer sozinho. Isso vale para diversos exemplos, tá? Isso tornou a movimentação muito mais precisa e mais eficiente, tá? Então, ele conseguia realizar o movimento que era necessário de uma forma muito mais rápida. Ele fazia em menos tentativas, né? Então, uma forma de aprendizado. Eu fui lá e ensinei, ó, você vai fazer. Então, o modelo é esse. Você tem que colocar a maçã sempre dentro do prato. Depois, independente da posição que o prato estava em cima da mesa, ele teria que colocar a maçã dentro do prato. Tá? Isso acontecia com uma acurácia, né? O que é uma acurácia? Com uma precisão de movimento muito maior do que quando ele fazia por tentativa e erro. Quando ele fazia por tentativa e erro, era como o aprendizado de uma criança. Vai tentando, erra, vai tentando. Isso demorava muito mais para acontecer o movimento de uma forma precisa, né? Tinha uma baixa acurácia. Esse robô aqui, ele também tem um aprendizado, então eles ensinam esse robô a jogar objetos dentro de uma caixa, tá? E depois ele consegue aplicar isso para diversos tipos de caixas. Então, vou colocar aqui para vocês verem, tá? Então, independente da posição que a caixa tá, ele faz uma análise pela imagem da câmera que está em cima, né, superior, e ele consegue encontrar onde está a caixa e jogar o movimento. E ele também tem que conseguir analisar a imagem do objeto para pegar o objeto de uma forma precisa também. Então, aqui ele está explicando como que acontece o treinamento. E daí depois, em qualquer tipo de caixa, ele consegue realizar isso, tá? Então, com algumas horas de treinamento, ele já consegue entender que ele precisa colocar dentro dos orifícios, tá? Ah, então, ele está treinando numa área do orifício ali das caixas e depois ele pede para ele jogar em outra área.
Então, quando a gente fala em treinamento e teste, eu treino com um tipo de, por exemplo, de posição. Então, ele treinou com a posição amarela, tá? Ali embaixo, né? Aqui. E depois, quando ele foi testar, ver se o manipulador ele realmente estava conseguindo fazer o movimento, ele fez na posição azul, tá? Então, e a acurácia, por esse tipo de aprendizado, foi alta. Então, ele conseguiu acertar todos os movimentos. Ele até, no final do vídeo, eu não coloquei aí, mas ele fala que se um ser humano for tentar colocar todos os objetos jogando dentro dos orifícios, não vai conseguir acertar todos, né? Então, é o tipo de atividade que o manipulador pode fazer de uma forma muito mais eficiente, né? Do que um ser humano, do que um operador. Tá? Então, eu vou passar aqui algumas aplicações, tá? Que podem ter machine learning, tá? Primeiro, banco de dados autônomo, tá? O que seria um banco de dados autônomo? Seria um banco de dados que a alocação desses dados é feita completamente autônoma, com o algoritmo decidindo o que é cada tipo de dado, tá? Então, aqui vai permitir que o profissional ele cuide de outras atividades, então ele não precisa ficar, por exemplo, colocando endereço aqui, CPF aqui, o RG ali, ou separando os e-mails, ou separando qualquer tipo de dados, tá, de um banco de dados. O profissional ele pode cuidar de outras decisões, e essa tomada de decisão que é mais que é repetitiva, né, e que tem uma característica de previsão, né, que é muito, pode ser uma previsão, tipo, acontece sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de dado, o algoritmo mesmo pode fazer. Eu ensino ele faz a tomada de decisão sozinho depois. Isso vai diminuir o risco de indisponibilidade da aplicação por falha humana, tá? Às vezes você não consegue acessar um dado porque está alocado errado. Isso acaba diminuindo quando tem um algoritmo fazendo esse tipo de alocação. Também é possível aplicar machine learning, tá, em combate a fraudes em sistemas de pagamento. Tá? Então, ele faz a análise de todos os dados e consegue identificar quais dados que não estão batendo com o modelo que existe, tá? E aí consegue identificar esses sistemas de fraude. Existe até para sistemas jurídicos, se eu não me engano, me chama Vitor, uma inteligência artificial que ele consegue identificar falhas em documentos jurídicos também. Tá? Também pode ser aplicado para tradução de textos, tá? Lembrando que a tradução nunca é sempre ao pé da letra. A gente tem que levar em conta contexto, expressão, né? O idioma local. E aí, com o uso do machine learning, esses tradutores automáticos estão ficando cada vez melhores. Lembro quando eu usava lá o tradutor do Google, lá no começo era bem mais complicado. Hoje em dia, algumas expressões ele já consegue identificar, tá? E um que todo mundo com certeza usa é recomendação de conteúdo, tá? Que é pelos streamings de vídeo e áudio. Então, o que acontece? A gente faz a conta lá em alguma plataforma de streaming, passa alguns dias ali decidindo o que você gosta de ver, coloca alguns vídeos, ou alguma série, filme, e aí o algoritmo começa a entender qual que é o teu que tipo de conteúdo você quer acessar naquela plataforma. E aí ela vai mostrar só esses conteúdos relacionados a isso, ela não vai ficar mostrando coisas que você não quer ver. Então, por isso que quando você entra numa conta de streaming de uma pessoa, sempre está voltado para os gostos daquela pessoa. Por exemplo, a minha mãe adora assistir novela coreana. Então, se você entra na Netflix, na conta da minha mãe, só aparece novela coreana. Em todas as recomendações, filme, série, minissérie, tudo coreano. Tá? Então, por quê? Porque ela gosta de assistir, ela assistiu várias, e daí agora o algoritmo só manda aquilo para ela assistir, tá? Então, isso é machine learning, aprendizado de máquina. A gente faz ali os primeiros dias de aprendizado e depois o algoritmo faz essa tomada de decisão para colocar qual tipo de conteúdo você vai querer acessar. Pois é, Edmar, tem novela coreana na Netflix. Eu também não sabia, até minha mãe ficar viciada. É isso aí. E na indústria, né? Quando a gente fala inteligência artificial na indústria, em automação e em robótica, tá? De acordo com The State, 72% das empresas acreditam que a inteligência artificial vai ser super importante nos negócios no futuro. Então, é mais da metade das empresas hoje em dia, tá? E, atualmente, o machine learning é a área de maior investimento nesse setor, tá? Nesse setor de inteligência artificial.
os empresários, eles estão investindo em machine learning, tá? E 62% das empresas que ainda não investiram, elas estão pensando em investir em breve em machine learning. Então, é uma área em expansão, tá? Como eu disse para vocês, processamento de dados pode ser feito por machine learning. Tem uma pesquisa que fala, eu até falei numa palestra no mês passado, mais de 50% das atividades que existem hoje no mundo de profissão, elas podem ser automatizadas, tá? Grande parte dessas profissões que podem ser automatizadas é baseada em processamento de dados. Então, tudo que for processamento de dados pode ser feito de uma forma mais eficiente e precisa a partir de um aprendizado de máquina, tá? De inteligência artificial. É lógico que a gente não vai substituir, sei lá, 52% das profissões que existem de uma hora para outra, né? Isso aí acontece de uma forma ali, aos poucos, né? Uma escadinha. Mas a gente tem que estar preparado para essa mudança que vai acontecer no mercado de trabalho, da automatização e da aplicação de inteligência artificial e machine learning, tá? Isso é para todas as áreas, tá? Medicina, direito, engenharia, não é específico para a robótica. Todas as áreas, elas vão conseguir ter uma aplicação que torna mais eficiente o processo, tá? Então, eu trouxe aqui um videozinho que fala um pouco dessa visão, tá? Da aplicação do machine learning, da inteligência artificial na indústria. Lembrando que, assim, isso vai acontecer a partir da indústria 4.0 e do IoT, tá? Que são tópicos que já foram falados, eu acho, até nessa semana do Rosi, tá? Tem várias palestras aí que ainda vão falar sobre isso, tá? Então, isso só vai acontecer a partir dessa junção de IoT 4.0 e inteligência artificial. Vou passar para vocês. Então, como as empresas no futuro vão parecer? Como é que elas vão ser, né? As indústrias. Então, todos os processos, até os mais simples, eles vão ser automatizados. As linhas de produção, elas vão ser completamente automatizadas e a gente vai ter uma nuvem com todos os dados disponíveis, tá? Então, as máquinas vão fazer aprendizado e otimizar os processos, tá? E esses dados, eles vão ficar numa nuvem para a gente fazer esse aprendizado e poder fazer essas tomadas de decisão, tá? Então, a gente vai ter uma transformação das linhas de produção, tá? Então, todos os dados eles vão ser transmitidos, tá? Da linha completa de produção. Então, a gente vai conseguir saber o que está acontecendo na planta industrial inteira, tá? E conseguir realizar essa tomada de decisão a partir dos algoritmos. Então, lembrando que para a gente poder fazer essa tomada de decisão, a gente precisa dos dados para extrair as características, tá? Por isso que é tão importante a indústria 4.0. Porque a gente precisa extrair esses dados primeiro e depois fazer essa análise e aprendizado a partir desses dados, tá? Então, a indústria 4.0 e a IoT, né, estão caminhando juntos na indústria com a inteligência artificial e machine learning. Oi, Edmar, tudo bem? Você vai ter que sair, né? Beleza. Qualquer coisa eu peço pro Felipe dar uma ajuda. Felipe, tá aí? Tá, né? Beleza. Felipe, qualquer coisa, você dá uma ajudinha aqui no chat, por favor. Então,
Quais são as vantagens que a gente vai ter aplicando o machine learning na indústria, tá? Isso agora é específico para as indústrias. Então, a gente vai ter fábricas inteligentes, tá? Processo produtivo automatizado e monitorado de perto. Então, é isso que o vídeo apresentou. Eu vou conseguir fazer a coleta de dados de todas as etapas da minha produção. Isso é muito importante, porque aí eu consigo, por exemplo, determinar como que meu produto tem que ser para ele ter a qualidade desejada, tá? E quando alguma dessas etapas sair do padrão, né, sair da nossa previsão ali, eu posso realizar a tomada de decisão para o retrabalho, sem a interferência do ser humano. Uma máquina mesmo pode fazer isso. Então, a produção pontual de produtos customizados e sob medida, tá? Então, numa mesma linha de produção, eu posso conseguir produzir produtos diferentes, tá? A partir dessa análise. Vou ter máquinas que interagem com os seres humanos, tá? Softwares e produtos através da internet. Lembrando ali do IoT e da indústria 4.0, tá? Que sempre vai estar caminhando junto nessa questão da indústria. Eu também vou ter instalação de redes digitalizadas avançadas para análise e transferência de dados. Então, para eu conseguir fazer esse aprendizado de máquina e essa tomada de decisão nas linhas de produção, nos processos, eu preciso desses dados, tá? Coleta, análise e transferência desses dados, senão isso não é possível. Então, a produção inteligente, caracterizada por ações preventivas e produção adaptativa. Então, se eu tenho ali um produto que ele passa por várias etapas e uma dessas etapas não foi feita corretamente, pode ser essa tomada de decisão de refazer a etapa. Ou, por exemplo, por ação preventiva, né? Se eu tiver algum motor que está apresentando vibração, né? Alguma coisa assim, ou na parte de usinagem está apresentando uma vibração que não é desejada, posso realizar uma manutenção ali. E essa decisão de realizar a manutenção não pode vir direto do algoritmo, tá? Ele faz essa análise, assim, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu já vou fazer a tomada de decisão para pedir para um manutentor vir aqui fazer essa manutenção no manipulador ou no motor e tudo mais. Então, essa tomada de decisão tem que partir do algoritmo para a gente ter essa aplicação do aprendizado de máquina. Tá? E automação de inspeções, supervisão, modificação e comunicação. Tá? Então, a gente pode até realizar a inspeção de peças, a parte de controle de qualidade, tudo por câmera e por análise de imagem. Tá? Tem um aluno meu que ele tá com um projeto de ideia para o TCC dele, e na linha de produção que ele trabalha, consegue verificar se as soldas foram feitas corretamente pela análise da câmera. Tá? Então, a câmera vai lá, faz a análise da imagem, né? E consegue determinar a solda foi feita corretamente? Sim. Então, passa para o próximo passo. Se não foi feito corretamente, fica ali para fazer retrabalho. Tá? Então, essa tomada de decisão e essa inspeção pode ser feita a partir dessas análises desses dados. Tá? E se a gente for falar especificamente de robótica industrial, tá? E quando a gente fala em robótica industrial, a gente está falando em manipuladores que possuem um espaço de trabalho fixo. Tá? Então, a gente tem dois tipos. A gente tem robótica móvel, que é o que o Magrin trabalha. Por exemplo, a gente tem um laboratório lá, que são robôs que se movimentam. Então, eles não têm um espaço de trabalho, um workplace fixo. Tá? E quando eu falo em robótica industrial, são robôs que estão fixos. Então, por exemplo, para indústria automobilística, tá? Que a gente tem a parte que faz ali a montagem dos carros. Aquilo é robótica industrial, tá? Então, eu tenho um espaço de trabalho fixo, ele pode até se movimentar de acordo com o movimento da carcaça do carro, mas é um espaço de trabalho que está previsto. Tá? Eu consigo realizar os movimentos ali. Agora, quando eu falo em robótica móvel, a gente já está falando de aquele robozinho aspirador de pó, tá? Isso é robótica móvel. Ou, por exemplo, robôs que fazem atendimento, que vão andando pelas recepções. Então, eles não têm um espaço de trabalho previsto, tá? Eles têm um espaço de trabalho que vai variando de acordo com o tempo, tá? Isso é a robótica móvel. Então, se a gente for analisar a robótica industrial, tá? Aqui a gente tem os dados, tá? Do número de robôs industriais, tá? De manipuladores para cada 1.000 trabalhadores. Isso nos Estados Unidos e na Europa.
Então, a gente consegue ver aqui, ó, principalmente na Alemanha, o número de manipuladores a cada 1.000 trabalhadores, né? Então, a gente pode ver que em todos os lugares que foram analisados, esse número está crescendo, né? Isso aqui até 2013, principalmente na Alemanha, né? A gente vê aqui um grande número de manipuladores a cada 1.000 trabalhadores, né? Então, significa que os processos estão sendo automatizados e a gente tem manipuladores substituindo pessoas em linhas de produção e tudo mais. E aí, quando a gente combina a robótica com o machine learning, eles normalmente chamam de data robotics, tá? A gente vai ter o processo de automatização dessa linha de produção, tá? Baseado na tecnologia de aprendizado e inteligência artificial. Então, eu vou ter toda a parte de automação do processo, tomada de decisão, e tarefas repetitivas, mas com o autoaprendizado e utilizando a inteligência artificial, tá? Isso vai aumentar a produtividade e a eficiência nos processos e nos negócios. Por quê? Porque a gente tem menos erros, tá? Se é um manipulador que está fazendo, por exemplo, uma solda, vai ter um menor erro, a gente não tem risco de periculosidade para funcionários, então isso já diminui custos, tá? Normalmente, quando a gente faz essa substituição de manipuladores pelo operador, né, em pouco tempo se volta esse investimento para o empresário, né? Porque a gente não tem encargo trabalhista e tudo mais, essa questão. Então, além da segurança do operador, né? E questão de eficiência, isso vai trazer um lucro muito grande para a nossa indústria, tá? E também vai facilitar a entrada de automação dos processos nas empresas, tá? Então, segundo McKinsey, tá? Aí ela pode automatizar as tarefas complexas e fornecer consistência e previsão dos pontos para que o maquinário funcione no modo piloto automático, tá? Então, eu consigo automatizar as tarefas, por exemplo, que a gente tem para montar peças pequenas, assim, ou soldas pequenas, cortes, e a gente consegue utilizar a inteligência artificial para realizar essa tarefa com uma precisão que talvez o ser humano não consiga. A detecção de defeitos de produto e a garantia de qualidade baseada no machine learning, na aplicação do machine learning, ele vai aumentar a produtividade de fabricação em 50% ou mais, dependendo da indústria. Tá? Então, a gente vai conseguir trabalhar por mais tempo, né? Porque a gente não tem essa questão de turnos dos funcionários e vai conseguir um aumento na produtividade consequência, tá? Então, as vantagens de tecnologia encontrada numa lista de um produto ou na embalagem, né, vai melhorar a qualidade de produção e, principalmente, vai impedir que produtos defeituosos saiam da fábrica. Então, eu acho que esse é o principal. Ele vai fazer essa análise de defeito, por exemplo, vai utilizar uma imagem da câmera, vai verificar que o produto está com um defeito, ele não está dentro do padrão de qualidade e esse produto não vai para o cliente. Esse produto volta para retrabalho. Talvez se for o ser humano que estivesse fazendo essa análise, iria passar e iria para frente, né? Para o cliente final, chegando lá, teria o problema e teria que voltar para o retrabalho. Utilizando análise de dados e aprendizado de máquina, a gente pode tornar mais eficiente essa decisão e os produtos defeituosos não vão sair da fábrica. Outro ponto importante também, tá, é que pode reduzir a escassez de mão de obra nas fábricas e encontrar novas maneiras de reter os funcionários, né? A gente sempre fala na parte de robótica industrial que não é que a gente tira o trabalho, a automatização tira o trabalho das pessoas, a gente está alocando tarefas, né? Na história da humanidade, em diversos pontos da história da humanidade, né, a gente teve alocação de tarefas, né? Antes a gente tinha muitas pessoas colhendo, plantando, hoje em dia a gente tem colheitadeiras. Mas hoje a gente também tem pessoas que fabricam as colheitadeiras, que montam as colheitadeiras e que dirigem as colheitadeiras. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma alocação de tarefas, tá? Isso não acontece do dia para a noite, mas a gente tem que estar preparado para isso, tá? Inclusive, os funcionários da empresa, né? Quando a gente faz a automatização de um processo, de uma linha de produção completa, onde eu posso colocar esses funcionários para
para eles trabalharem, né? Ou se eles forem demitidos, como que eles fazem para voltar no mercado de trabalho? Então, por isso que é importante na área da indústria sempre estar atento às mudanças, tá? E estar preparado para essas mudanças quando elas acontecerem. Como eu disse, não é do dia para a noite, mas elas acontecem. Tá? Eu trouxe alguns casos de aplicação para vocês verem a utilização de machine learning em robótica dentro da indústria mesmo. Tá? O primeiro caso é da Siemens, tá? Que ela já utiliza essa técnica de redes neurais para monitoramento das plantas industriais, tá? E daí eles usam esse MindSphere, que é uma nuvem inteligente para a indústria, que ela vai permitir que o fabricante ele monitore a suas máquinas, né, na linha de produção, consiga fazer a coleta de dados e realizar todos os serviços de manutenção, tomada de decisão para isso, sempre a partir do algoritmo, tá? Então, toda essa tomada de decisão vem do algoritmo. Então, vamos ver o vídeo aqui do MindSphere. Today, data is everywhere. For companies, it's become one of the most important resources, essential in the age of the Internet of Things. To unleash its full potential, we must transform this flood of data into useful knowledge. That means capturing and analyzing data from countless. Tá travando o vídeo, Edmar? Tá, vou parar um pouco aqui. Eu vou voltar, daí você avisa se tá travando ainda. Today, data is everywhere. For companies, it's become one of the most important resources, essential in the age of the Internet of Things. To unleash its full potential, we must transform this flood of data into useful knowledge. That means capturing and analyzing data from countless sources. It's a staggering challenge. That's why Siemens developed MindSphere, the cloud-based open IoT operating system, so that companies of every type and size can unlock their data assets and put them to profitable use. MindSphere rapidly connects existing assets and systems of various manufacturers to gather data from a multitude of sources. Advanced analytics and applications from Siemens, our partners, and other providers transform this data into valuable knowledge. Knowledge that helps increase availability, quality, and efficiency across the value chain. Knowledge that solves problems before they occur. Knowledge that will accelerate processes, open up new levels of flexibility, and simplify decision-making. Knowledge that makes companies better. MindSphere transforms data into knowledge, and knowledge into business success. O Edmar falou que estava travando um pouco o vídeo aqui, não sei se vocês conseguiram entender, mas a ideia de conectar todos os dados da indústria, né, das linhas de produção, dos funcionários, todos os dados possíveis, tá, dos produtos, dentro de uma nuvem, né, disponível, e fazer a análise desses dados, né, isso que é o MindSphere, né. Então, como eu disse, para a gente realizar o machine learning, o aprendizado de máquina, a gente precisa desses dados e fazer a extração desses dados. Tá? Então, o que a Siemens propõe é que para todos os tipos de empresa, ela consegue fazer essa conexão e extração de todos os dados e alocar dentro de uma nuvem para realizar esse processamento dos dados. Tá? Um segundo caso que eu trouxe para vocês é da General Electric, da GE. Tá? Nesse caso aqui, a General fez o que eles chamaram de Brilliant Manufacturing. Tá? Eles fizeram para os clientes, para eles poderem acompanhar, né, rastrear todo o processo. Então, quando o cliente ele faz um pedido, né, ele consegue fazer essa visão do todo do processo, desde o início lá até o produto final. Então, ele consegue rastrear absolutamente tudo dentro do processo de fabricação para encontrar possíveis problemas antes que eles surjam e detectar ineficiências, tá? Então, ele utiliza uma abordagem holística para isso.
E eles já fizeram a primeira Brilliant Factory, né? Que é o que, utilizando isso, né? Então, todos os dados de todos os produtos são coletados e analisados para evitar possíveis problemas, tá? Foi construído em 2015 na Índia, tá? Com investimento de 200 milhões. E a GE destaca que melhorou a eficácia do equipamento na instalação em 18%. Tá? Então, utilizar esse sistema para rastrear e processar absolutamente tudo do processo, de todos os produtos, de todas as etapas do produto, tornou, né, mais eficaz em 18%. Bom, eu vou colocar o vídeo aqui, mas ele é bem simplesinho também. Se der problema, você me avisa aí, Limar. Então, nessa fábrica aí, tudo está conectado. Eles conseguem extrair os dados de todos os processos, todas as etapas de produção, todas as linhas de produção, tá? E conseguir fazer essas análises de eficiência de produto e conseguir, por exemplo, decidir retrabalho, tudo que eu expliquei para vocês. Todo o processo de tomada de decisão, né? Então, vocês imaginem aí uma fábrica inteira, toda sendo gerida, né, tomada de decisão dentro das linhas de produção por inteligência artificial e por machine learning. Né? Tudo conseguindo fazer essa análise de todos os dados, fazendo aprendizado de máquina e tomada de decisão. O terceiro exemplo que eu trouxe para vocês é da Fanuc. Quem trabalha aí com manipuladores, como robotista, né? Não sei se tem alguns alunos meus aí que são robotistas. Então, a Fanuc, ela utiliza o Deep Learning para ajudar no treinamento dos robôs industriais, tá? Então, se eles tiverem que executar a mesma tarefa repetitivamente, então toda vez que a gente tem uma tarefa repetitiva e previsível, é passível de automação, tá? É passível de você utilizar um manipulador. Então, quando a gente tem essas tarefas, a gente utiliza o machine learning para ele ir aprendendo pouco a pouco até ele atingir uma precisão suficiente para realizar o processo sozinho, tá? Nesse caso, eles querem que os robôs eles aprendam juntos, tá? A ideia básica é se um robô ele leva 8 horas para aprender sozinho, só com os dados que ele coleta, 8 robôs juntos com uma nuvem de dados coletiva ali, eles podem aprender tudo em 1 hora, tá? Porque um vai aprendendo com o que o outro já com o passo que o outro já deu, com o processo que o outro já fez, e aí eles conseguem realizar aquele mesmo movimento, tá? Os 8 fazendo o mesmo movimento, e de uma forma eficiente em menos tempo, tá? Então, o aprendizado ele vai ser mais rápido e ele vai significar menos tempo perdido, tá? O melhor desempenho, lidar com produtos variados e tudo mais, fora a economia, né? Então, trouxe aqui para vocês também. Então, nesse caso aqui, esse vídeo não tem áudio. O que está acontecendo, tá? Ele tem que conseguir pegar esses cilindros dentro da caixinha, tá? E daí ele tem o sucesso que ele consegue pegar e a falha que ele não consegue pegar esse cilindro para colocar, tá? E aí ele vai processar a imagem, ele vai processar a imagem dos cilindros na caixa e vai separar a imagem que foi sucesso, que ele conseguiu pegar o cilindro, e a imagem que foi a falha, que ele não conseguiu pegar o cilindro para guardar dentro da caixa. E ele vai realizar esse aprendizado. Então, pega todos os sucessos e as falhas, aprende como que se pega o cilindro para ele poder conseguir pegar esse cilindro.
Então, aqui, por exemplo, ele tem os exemplos, né, dos cilindros onde ele conseguiu pegar e onde ele não conseguiu pegar. Então, com 1.000 exemplos, ele conseguiu 60% de sucesso. Com 5.000, 90%, tá? Depois de 8 horas de treinamento, o robô conseguiu 90% de sucesso para pegar os cilindros, tá? Então, esse que é o aprendizado. Ele aprendeu sozinho, né? A gente só colocou ele para pegar e analisar as imagens. Analisando as imagens do cilindro, ele conseguiu decidir como é o melhor jeito de pegar o cilindro, abordar e fazer a sucção do cilindro ali, né? Que tá com uma ventosa. Então, é isso que o Fanuc ele tá tentando. Se um único robô levou 8 horas para aprender tudo isso, para ele conseguir ter 90% de sucesso para pegar os cilindros dentro da caixa, se eu colocar 8 robôs fazendo esse mesmo tipo de movimento, só que utilizando juntos a mesma nuvem de dados ali, eles conseguem em menos tempo aprender como realizar esse movimento, pegar o cilindro, né, com uma acurácia maior, uma maior eficiência para o processo. E eu trouxe também da Kinema System, tá? Esse é o último exemplo, que desenvolveu o primeiro sistema de visão 3D, tá? E de aprendizado profundo para robôs industriais. Então, ele faz esse Kinema Systems, né? Esse Kinema Pick Automate. E o que ele faz? É o que a gente chama de pick and place, tá? Ele pega uma caixa e coloca em outro lado, numa esteira. E esse sistema de pick and place, ele faz por visão 3D. Que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, ele consegue, a partir das imagens, tá? Ele faz o aprendizado para ele conseguir pegar as caixas, independente do tamanho da caixa, do formato da caixa, e colocar na esteira. Independente da posição que a caixa tá, ele consegue acessar, tá? E a gente também tem esse exemplo da Omron Industrial, tá? Que o que ele diz, né? Ele mostra um processo, né? Esse vídeo é um vídeo de teste que eles fazem, tá? De demonstração. Ele mostra um processo em que a tomada de decisão ela é feita pela inteligência artificial, tá? Então ele fala que opera profundamente no coração da máquina, tá? E ele que vai decidir esse algoritmo que decide o desligamento ou não da máquina. Então, o que é esse vídeo, tá? A gente tem o preenchimento de garrafas, e daí se tem algum defeito na garrafa, por exemplo, se existe algum furo dentro da garrafa, não pode colocar o líquido porque vai vazar o líquido e aí vai sujar todo o espaço de trabalho. Então, daí vai ter que desligar a máquina, limpar tudo primeiro, tirar as garrafas furadas e depois reiniciar o processo, tá? Isso é perda de custos, é custo para a empresa, né? Todo o tempo que está parado é custo. Então, o que ele faz? Ele colocou uma inteligência artificial, um algoritmo que faz a análise desses dados, tá? Ele sabe como que é uma garrafa correta, sem furos, e daí ele faz a análise das imagens e verifica. Se existe algum tipo de problema nas garrafinhas, ele para e não coloca o líquido. Aí ele vai lá e tira a garrafa que está com defeito e retoma a produção. Tudo isso sozinho, sem interferência do ser humano. So what you see here is a normal machine control running in our IPC, but next to that there's also an artificial intelligence control running. And what this artificial intelligence controller is doing is continuously monitoring all the patterns in your machine from the signals that are already coming out of your machine. And these patterns, it's detecting in all kinds of ways, and it can detect slight changes of these signals. So that's something as a normal a PLC programmer that's very, very complicated, if not at all possible, to program in such a way. But what we want to prevent is that if something abnormal happens, that the bottling machine, so the bottling process goes wrong, and that instead of então, se alguma coisa acontece na garrafa e dá errado, ele para o líquido, não coloca o líquido dentro da garrafa. And obviously that's not what we want. So what we have told this machine to do in a situation that is going outside the normal space is going to
not try to fill the bottle. It's going to skip one or two. Então não tenta Let the colocar o machine líquido dentro continue da and garrafa, resume né? as soon as the problem is gone. And I can introduce some problem here. Because if I look on this screen, I can create some mechanical friction, as if. Então ele fala que também é possível, né, ele colocar possíveis defeitos para testar a máquina, tá? Então toda essa tomada de decisão é feita a partir do algoritmo, tá? Então é isso que é a aplicação do machine learning dentro da indústria, tá? Aplicado na robótica industrial, tá? É a gente utilizar os dados que a gente possui, tá? A partir do IoT, da indústria 4.0, utilizar todos os dados que a gente coleta para realizar o processamento desses dados, o aprendizado da máquina, né, do algoritmo e conseguir realizar essas tomadas de decisão dentro do processo, né? Essa última aplicação em que ele faz essa decisão de colocar ou não o líquido dentro do pote, dentro da garrafa, isso evita inúmeros problemas, até problemas na máquina mesmo, né? Se cair o líquido ali pode parar de funcionar e aí o custo é muito maior para a produção, né? Do que só uma garrafa estragada. Então toda essa tomada de decisão, que ela é realizada sem interferência do ser humano, ela só traz benefícios para a indústria, né? Torna o processo mais eficiente, torna os produtos com um controle de qualidade maior, né? E consegue trazer um lucro muito maior para a empresa em si, né? E se vocês querem saber um pouco mais sobre machine learning, né? Onde buscar a formação, eu coloquei alguns cursos aqui sobre machine learning. Também existem especializações aqui em Curitiba, tá? Na UTFPR, na Federal, que vocês podem fazer. Quem sabe até a gente tenta implantar aí uma especialização de inteligência artificial e machine learning dentro da Unicuritiba mesmo. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Não sei se vocês conseguiram aí absorver tudo, mas era mais uma ideia geral do que é machine learning, como a gente pode aplicar na indústria, como aplicar na robótica industrial, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem me mandar e-mail, entrar em contato, os alunos entrem em contato comigo aí, eu tô sempre disponível para conversar com vocês. Lembrando que vocês têm que tem que fazer ali o formulário, tá? Que o Edmar mandou para a gente conseguir mandar certificados e tudo mais, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Edmar, aí, por ter me ajudado. Eu vou colocar meu e-mail aqui aqui no chat, tá? E aí, se vocês precisarem, né, quiserem saber um pouco mais sobre a área, é só falarem comigo, tá? Vou colocar meu e-mail da Sociesc aqui. Aí eu mandei ele. Se alguém quiser saber sobre isso, quiser algum dos vídeos que eu passei aqui, algum dos links, é só entrar em contato comigo. Muito obrigada, pessoal. E boa noite para todo mundo. Se alguém tiver alguma pergunta. Nos cilindros, ele utilizou a análise de imagem, tá? Dá até para eu voltar aqui, Marcos. Não sei se eu vou conseguir voltar exatamente no ponto. Então, ó, o que ele faz? Deixa eu pôr aqui. Aqui, ele separa, ele faz por análise de imagem, tá? Então, ele verifica, ele faz uma posição onde ele vai atuar, né? Vai com o efetuador que tem a ventosa para tentar pegar o cilindro. E daí, se ele conseguiu pegar o cilindro, é um sucesso. E daí ele registra essa imagem aqui, ó, igual a gente tá vendo. Isso é um sucesso. O cilindro está na posição correta para conseguir a ventosa pegar ele e colocar dentro da outra caixa, tá? E se ele não conseguiu pegar, ou seja, não estava na posição correta, é uma falha. Então, é pela análise da imagem, tá? Faz um reconhecimento, uma extração de características da imagem e
faz o label de sucesso e falha para o manipulador poder entender e fazer o aprendizado, né? Deixa eu só ver aqui. Pergunta. Eu acho que tem alguma aplicação assim. Eu não trouxe nenhum exemplo. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui. Que ele vai treinar automaticamente, né? Sem nenhuma interferência do ser humano. Eu só não sei, assim, eu não consegui encontrar nenhuma aplicação aqui, mas eu acho que tem qualquer coisa, Leandro. Me manda um e-mail que eu passo para você. Eu dou mais uma pesquisada aí sobre essa área, daí eu passo para você. Marcos também pode entrar em contato, tá? Só entrar, mandar o e-mail. Então, na indústria, específico na indústria, eu não sei, assim, eu não trabalho na indústria, eu realizo pesquisa, então eu trabalho com machine learning no mestrado, né? A parte da indústria que eu conheço é de alguns alunos que que trabalham na indústria automobilística e fazem essa utilização dessa tecnologia, mas é muito fechado, né? Quando existe, por exemplo, essa análise de imagem, tá? Dentro da indústria. Aí vem o manipulador com uma câmera e faz a análise da carcaça do carro, por exemplo, para saber se ele vai para frente ou não. Se você for dentro do programa, ali no supervisório, dentro do programa, você não vai conseguir acessar o algoritmo que faz esse treinamento, tá? Mas, assim, dentro do que eu trabalho, né? Eu no meu mestrado, eu trabalho num projeto da Copel, aqui em Curitiba. Nesse projeto da Copel, o que a gente faz? A gente detecta, consegue identificar qual tipo de equipamento eletrônico, eletroeletrônico, a gente chama de appliance em inglês, mas qual eletrodoméstico que está conectado na rede. Como que a gente faz isso? Eu vou lá e conecto um leitor na saída da casa, no barramento de energia, e pego várias formas de onda de tensão e corrente ali, e consigo pegar pelas essas formas de onda, eu extraio características e passo para algoritmos, tá? Aí tem diversos algoritmos que eu posso fazer essa classificação. Nesse caso, a gente usa o aprendizado supervisionado por classificação, tá? Aí a gente utiliza KNN, SVM, Ensemble, tá? São algoritmos que o próprio MATLAB, que a gente utiliza, né, já tem para fazer essa tomada de decisão. Tem a árvore de decisão também, tá? Que agora a gente está até embarcando essa técnica. Mas isso é para uma aplicação ali, é um projeto que tem um produto final, mas é um projeto ali da academia, né? Agora, dentro da indústria, o Edmar mandou um link ali de uma empresa que trabalha com machine learning. Dentro da indústria, qual tipo de algoritmo que eles usam é mais difícil saber, principalmente se for dessas, por exemplo, da Fanuc, da Siemens, aí é bem mais complicado, tá? Ellen, deixa eu só explicar esse link, Sapolux. Eu entrei em contato com eles no início do semestre, eles fizeram uma palestra, o diretor-geral lá, o Cedric, fez uma palestra para mim numa disciplina de robótica industrial e robôs autônomos, e eles trabalham muito forte com essa parte de machine learning. Eles têm vários projetos bem interessantes quanto a isso. Então, seria um bom contato aí, o pessoal é super receptivo, dá para conversar bastante com eles, né? É muito boa, tá? Eu vou salvar aqui, porque assim, eles são daqui de Curitiba, Edmar? Não, são de São Paulo. Na verdade, São o Paulo? Cedric em si é da França, mas a empresa é de São Paulo. Mas vale manter o contato aí, né? Com certeza, o pessoal super receptivo, a palestra foi sensacional,
Uma pena que naquela época a gente não conseguia gravar ainda as palestras. Olha, tem umas informações muito interessantes. Aquela robótica móvel que a gente vê na Amazon e coisas do tipo, ele fez em várias empresas aqui no Brasil. Eu nem Nossa, sabia é sensacional, né? que é sensacional. A parte de robótica móvel tem muita coisa. Ó, o Leandro falou que a Pollux é de Joinville, Isso. Santa Catarina. Você tem razão, desculpe pelo equívoco aqui. Tem em São Paulo, mas é só um contato, provavelmente uma filial ali. Beleza, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mandar aqui no chat, fiquem à vontade. Não esqueçam de preencher o form que o Edmar fez, tá? Pra gente saber de onde vocês são. De Maceió, Marcos? Nossa, agora a gente ganhou, hein, Edmar, de distância. Pra Sim. Maceió. Estamos em segundo lugar, Tem né? um novo recorde. Primeiro, o recorde de hoje foi Maceió. Muito bacana. Como é que você ficou sabendo da palestra, Marcos? Aliás, Edmar, no próximo Forms dá para colocar como ficou sabendo, né? Por qual meio. Sim, boa ideia. Ó, temos o Jonatas de Minas Gerais também. Se vocês puderem colocar como que vocês ficaram sabendo, foi divulgação da faculdade de vocês. Do Amazonas também nós temos. Do Amazonas. Piracicaba. Juazeiro do Norte, Ceará. Olha. Minas Gerais, Porto Alegre, São Paulo. José dos Campos. Sensacional. Rio de Janeiro. Muito bom, pessoal. Juiz de Fora. Ó, foi divulgado num grupo de WhatsApp. Nossa, muito bacana. Para os próximos eventos aí a gente vai divulgar para vocês também. Tentar entrar em contato. Vocês deixando o e-mail lá, a gente tenta disparar no próximo semestre. Todo semestre a gente tem esse evento do Rosi, tá? Para robótica e sistemas embarcados. Então, no semestre que vem a gente já vai ter de novo. E acompanha as redes sociais também da Unicuritiba. Tem Unisociesc que a gente divulga lá. Anima também, a gente divulga pela Anima. Anima. Olha que legal, recomendou a página do Simpla, recomendou o evento para a Aline. A LinkedIn é uma boa opção, hein, Aline? LinkedIn. Super bacana. Então, beleza, pessoal. Eu espero que tenha atendido as expectativas, né? Que vocês tenham entendido a palestra e precisando é só entrar em contato comigo. Uma boa noite para vocês. Olha, tem pessoal de Londrina. Londrina é perto da minha cidade, hein? Perto de Cornélio Procópio. Seus conterrâneos ali. Conterrâneos. Fala a porta que nem eu. Porta. Certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, Ellen. Parabéns pela palestra. Até a próxima aí, pessoal.